Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Cara, espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui. O pessoal tem pedido para mostrar aqui no detalhe quantidade de contratos, né? E também falar um pouco da realidade, né? Sabe que eu gosto de falar a verdade para vocês. Então, assim, é possível fazer dinheiro com robô? É possível. Vai ser todos os dias que você vai ter gain? Não. Se você estiver operando uma única estratégia, é possível fazer grana? Sim. É possível fazer muita grana? Muita grana com uma única estratégia, não. Mas se você tiver vários contratos espalhados, é possível. O que é muita grana? Muita grana é algo muito relativo. O que para um pode ser muita grana, para outra pessoa pode não ser tanta grana assim. Então, não tenho como dizer o que é grana para muita pessoa. Para mim, sei lá, fazer 100, 200, 300 reais por dia com um robô sem precisar estar na frente do computador operando por ele, para mim é muita grana. Então, assim, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho várias estratégias aqui, inclusive uma eu rodei hoje errado, foi um erro meu, mas tá bem que deu certo, né? Podia ter cagado tudo, mas enfim. Uma estratégia aqui, estou rodando elas com dois contratos, mas teve uma estratégia que eu deixei com três, eu achei que eu tinha alterado. Porque ao longo do tempo eu vou fazendo teste, às vezes eu vou fazendo grana, aí eu ganho coragem, eu coloco um pouco mais de contrato, aí se eu vejo se começa a devolver o dinheiro, aí eu já reduzo de novo. E nesse caso aqui eu deveria ter reduzido, eu não reduzi, tá? Mas eu vou explicar aqui, ó. Então essa estratégia aqui de cima, a 1001 aqui, ó, ID 1001, R$ 88 hoje. O 1002 fez 108, o 1003 46, o 1004 hoje assim foi um negócio fora da realidade, assim. Geralmente essa estratégia não faz tanto dinheiro assim, mas acho que pro balanço do dia hoje ela foi muito boa, tá? 316. 1005 240, essa costuma fazer quando pega um dia muito bom, ela costuma fazer aí 100, 120 reais por contrato, né? Como aqui tá com dois, ela fez 240. Essa daqui não performa muito bem, termina positivo o mês, mas não um positivo gigante. Hoje foi muito bom, porque acabou fazendo 154, né, com dois contratos. A gente está falando aí de 72 reais, mas 77 reais, né? Então, por contrato, muito bom. Essa estratégia aqui que foi, eu rodei sem querer, ela sem querer eu rodei com 3, tá? Então, se a gente fosse fazer um cálculo aqui, vamos pegar aqui a calculadora. Eu vou fazer um cálculo aqui, ó. 414 dividido por 3, então ela fez hoje R$ 138. Então, assim, mesmo ela não estando com todos os contratos, ela performou muito bem, muito bem. Essa outra estratégia aqui, ela fez 14 negativo, então ela ficou hoje no tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Cara, foi um inferno isso aqui, mas ela ficou um bom período do tempo também, né? Quem quiser olhar aí, é só olhar os vídeos gravados de hoje aí, que rodou o dia inteiro ao vivo. Essa daqui chegou a ficar positivo algumas vezes, mas também foi cambaleando. Essa estratégia é uma estratégia muito boa, 1009. Ela é uma estratégia muito boa, mas hoje não performou bem. E a 1002 aqui fez 108 com 2, então também foi perfeito, R$ 54 por contrato, extraordinário. Então hoje a gente teve aí um total de 1.298, tá? O pessoal tem perguntado, né? Mas até vou mostrar aqui para não falar que eu estou mentindo. Ó, vou subir aqui, vocês vão ver que as últimas. Tá vendo essa aqui, ó? É o 1007 aqui, ele rodou com 3 contratos aqui várias vezes, né? Se você. Aqui, ó. Tá vendo? Rodou com 3 contratos aqui, ó. Foi sem que. Dá até para ver aqui, ó. Se eu clico aqui na coluna e coloco o ID do EA, ó, eu consigo ver, tá vendo? O 1007, ó. Se eu olhar aqui, ó. 1007, tá vendo? Ele rodou com 3 contratos. Aí depois que eu vi, aí eu alterei. Também já não dava para fazer muita coisa também. Eu falei, deixa assim mesmo. Mas se vocês olharem aqui, ó, se eu colocar aqui por ID, ó, 7, ó, 1007, vai ter momentos aqui que a 1007 está com 2, que é quando eu percebi, ó, já era tarde, né? Ó, tá vendo? 4 horas da tarde. Eu falei, nossa, rodou. Agora deixa assim mesmo. Então é isso. Beleza? Agora vamos dar uma olhada como é que foi a performance aí dela, né? Mês, o mês aqui, cadê o período? Vamos colocar aqui, ó, o último mês, né, que é
Apesar que se eu coloco o último mês, ele pega a partir do dia 4, então não é legal. Então eu vou vir aqui na data mesmo e vou colocar aqui, ó. 1/5 até 30. Foi 30, né? O mês passado, né? 30. Eu vou botar 31 aqui, vai que eu não lembro aí. 30, 1/5, ó, vou colocar aqui para vocês. Eu estava na outra tela aqui agora que eu percebi, ó. 1/5 até 31/5, tá? Só para vocês verem o mês inteiro, tá? Isso aqui, gente, mesmo assim eu faço muitos testes, tá? Eu não gosto de deixar ele rodando zeradão, não, tá? Ele fez aí, ó, 7.439. Ah, mas foi isso aqui, 100% você recebeu? Não, aí você tem taxa de corretagem. Nessa conta específica eu não uso RLP, então eu deixo sem corretagem. Então tem taxa de corretagem, tem o IR dedo duro, tem o IR para pagar. Enfim, mas para mim é muito dinheiro. Para mim é muita grana receber um negócio desse aqui sem ter feito absolutamente nada. Apesar de que no meu caso eu fiz porque eu fico fazendo teste sempre para trazer coisas melhores, né? Então, ó, se você olhar, ó, tá vendo? Um contrato. Em alguns momentos, depois eu migrei para 2, tá vendo? Eu migrei para 2. Então eu comecei fazendo uma grana com 1, quando eu fiz uma grana boa, eu falei, agora tá na hora de botar 2. Aí fui, botei 2, e aqui teve alguns momentos que eu aumentei também, ó, para 3, que foi o erro no caso de hoje, né? Igual de hoje, às vezes eu faço isso aí também, esqueço. E teve alguns dias que eu fiz uns testes aqui, aí quando eu tomei uma lapada de 145, eu não gostei, aí eu voltei a reduzir a mão novamente, tá? Então esse aqui foi o mês de maio, tá? O mês de abril, a gente não rodou ele todo, se eu não me engano, mês de abril, a gente começou no dia 9, se eu não me engano. Foi dia 9. Eu vou colocar aqui, ó, 9 do 4 até 30. É 30 do 4, tá? Então, ó, o mês de abril, a gente já é o mês que a gente estava começando os testes com esse robô, tá? E teve um dia que eu coloquei uma estratégia que foi uma estratégia zoada, e aí aquilo mexeu com o meu emocional, né? Não deveria, né? Porque o robô é para rodar. Eu não gostei, falei, puta merda, o resultado tá tão bonito, tô cagando no resultado. Aí eu comecei meio que interferir, eu comecei a aumentar a mão de forma desordenada, teve um momento que eu estava colocando com 10 contratos. Então, se a gente for analisar aqui, ó, desse resultado total, desse momento aqui que eu coloquei 10 contratos, a gente pode somar aqui, eu vou somar aqui para ser justo com vocês e falar o resultado correto, tá? Então eu vou somar aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Então a gente está falando aqui de 100. Então é 100. Vou somar o 100 primeiro, ó. 100, 200. Dá para somar aqui, ó. 300, 400. Então eu vou colocar aqui na calculadora 400. Aí aqui agora tem 2 vezes 120, 240, mais 240. Aí tem uma vez do 110 ali, mais 110. E uma vez 210. R$960, tá? Então, para a gente ser justo, menos 4.126, então são 3.166. Então, esse foi o resultado que a gente teve. E até esse de 5 contratos aqui, ó, que está aqui, um de 6 aqui, isso aqui foi feito gradativo. Fui aumentando. Aí, quando chegou no 6 aqui, essa operação aqui, eu vi que demorou muito para pagar, eu não gostei. Aí, eu voltei para os 5 aqui. E aí, depois eu volto para 1, 2 contratos. Então, assim, cada dia é um dia diferente. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, né? Então, desde o dia 9 do 4, que eu comecei a trabalhar com o robô, hoje é dia 2 do 6, né? Até 2 do 6, a gente conseguiu performar aqui em 12.863, tá? Mas eu vou fazer aqui um cálculo para vocês, tá? Vamos botar aí uns 10%, que a minha taxa de corretagem aqui, como eu tenho um agente que me ajuda bastante, não é das melhores, mas vamos colocar aqui, vou fazer uns cálculos bem zoados aqui, ó. 10%, vai. Então, 12.863 menos 10%, então a gente fala aqui que teve 11.576, tá? Aí, em cima disso daqui, menos 20% de IR, 11.576,70, né? Menos 20% de IR. Cara, deu R$ 9.261,36. Então, assim, na minha visão, 9.261,36 é muita grana para um período aí de 2 meses, vamos assim colocar, né? Mês de abril, mês de maio.
Mais um pouquinho, mais o caso de dia de hoje. Vou tirar o dia de hoje, né? Que deu. Deixa eu ver aqui o dia de hoje. Quanto que deu mesmo? O dia de hoje aqui deu 1.298. Então, eu vou pegar aqui, ó. Tinha dado antes ali, ó, 11. Vou tirar aqui agora. 9.261. Guardem aí. 9.261. 1.298 menos 10%. 9.261 na cabeça. 1.038 menos 20%. 830 mais 9.261. Dá. Aliás, menos. Coloquei mais, é menos. Burrico, menos. Dá 8.431. Pronto. Então, assim, se eu somar isso aqui e dividir por 2, né? Eu somei e dividi por 2, eu fiz uma média aí de. Por 22? Não, meu filho. Dividi por 2. Dividi por 2. 4.215. É ruim ganhar 4.215? Não é. Agora, para ganhar isso daqui, quanto de capital tem que ter? Que é a pergunta do milhão. Cara, para ganhar esse daqui, o ideal, tá? O ideal, eu vou falar aqui um número, mas não quer dizer que quem usar esse número é uma certeza de que isso vai acontecer, tá? Mas o ideal é você ter pelo menos uns R$3.000 por contrato, tá? Por quê? Que você consegue fazer algumas alavancagens, começa com um contratinho por estratégia, depois você vai aumentando, tá? Então, o ideal é isso. Agora, você que está começando agora, quanto de capital você precisa para começar com uma única estratégia e for seguir ela certinho? Você precisa ter aí pelo menos uns R$1.000, cara. Uns R$1.000 é confortável, tá? Com 500 dá? Dá. Mas R$1.000 já fica um pouquinho mais confortável. Beleza? Então é isso, mostrei aqui para vocês. E se você quiser ver dia após dia tudo isso que aconteceu aqui, é só você ir no meu canal aqui, na parte ao vivo. E lá na parte ao vivo você vai ver que todos os dias vai ter lá, depende do dia, às vezes eu encerro antes, já bateu meta, não. Mas no mínimo umas 8 horas de gravação e fico o dia inteiro ininterrupto para não ter corte, para não falar que, ele manipula os dados e tal. Então é isso, beleza, gente? Deus é bom o tempo todo. E quem tiver interesse, quiser fazer essa parceria com a gente, ter um portfólio ou começar com 1 ou 2, 3 estratégias, entre em contato com a gente que a gente te ajuda a ver o que é melhor dentro do seu capital. Beleza? Forte abraço.